Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Fátima da Igreja Avivamento Bíblico de Ibaté. E nós hoje vamos continuar com a nossa série Mães Inesquecíveis. Antes, porém, eu peço para você curtir o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho e comentar também para que a gente possa ter um feedback ao seu respeito, ok? Então, continuando a nossa série, hoje nós vamos falar sobre Joquebede, uma mulher, uma personagem bem conhecida nas Escrituras, né? Mas nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Joquebede, ela foi a mãe de Arão, de Miriam e de Moisés. E quando Arão e Miriam já estavam seguros, não é? Eles viviam num tempo difícil de escravidão no Egito. E daí nós vemos na história que no meio de um momento difícil em que Faraó tinha decretado que todos os meninos deveriam morrer, Joquebede ficou grávida. Ela ficou grávida e quando teve o nascimento, nasceu um menino. E o menino, por sinal, era muito bonito, diz as Escrituras. E ele era chamado de Moisés. Moisés, um menino bonito, mas que estava correndo muito perigo. Então nós vemos que Joquebede foi uma dessas mães de fé, uma mãe de coragem, não é? Porque ela poderia ter, quando ela estava grávida e que já tinha aquele decreto, ela poderia tentar um aborto, não é? Ela poderia querer abortar aquela criança. Mas não, mesmo com toda aquela perseguição, ela continuou firme. Ela foi com a gravidez até o fim. E naquele tempo não tinha ultrassom. Ela não sabia que aquele bebê seria menino ou menina. Quem sabe até ela tinha torcido para nascer uma menina, né? Porque os meninos estavam sob o decreto de morte. Mas ela ficou firme até o fim. E quando ela tem o bebê, quando o bebê nasce, ela vê que era um menino. E ela não se entristeceu por isso, não. Ela se alegrou, porque era uma mulher de fé, uma mulher que confiava em Deus. E por sinal, Moisés era muito bonito, a Bíblia diz. Então, ela fez o máximo que ela pôde. Ela fez o máximo que ela pôde, ela cuidou daquele menininho, ela escondeu aquele menino por 3 meses. Ela conseguiu esconder ele. Quando ela viu que não tinha mais jeito de esconder, ela falou, meu Deus, né? Eu penso que ela orou a Deus e pediu uma direção. E ela teve aquele insight, aquela direção de fazer um cestinho, né? E colocar o menino ali dentro, porque matar ela não ia. Ela, com certeza, eu penso que ela orou a Deus com seu coração partido, muito triste, de ter que fazer aquilo, porque ela estava preservando a vida dele. Ela fez o máximo que ela podia. Ela colocou ele nas mãos do Senhor. Ela colocou ele no cestinho, mas ela confiou em Deus. Então nós vemos que era Joquebede uma mulher de fé, uma mulher que acreditava que Deus iria proteger o seu filho. Então ela decidiu colocar ele na beira do rio. E também falou para sua irmã Miriam, Miriam, fique de olho para ver o que vai acontecer com Moisés. Mas eu creio que no seu coração ela estava crendo que Deus ia cuidar do seu filho. E nós vemos o que aconteceu na história de Moisés, não é? A princesa viu aquele cestinho e ouviu o bebê chorando e ela pediu para as suas servas, tragam-nos aqui, porque eu quero ver esse bebê. E quando ela abre aquele cestinho, ela percebeu que era filho de dos hebreus, porque as suas roupas eram simples. E aquele bebê estava chorando. E ela viu aquele bebê e ela amou aquele bebê. Ele era um bebê muito bonito. E ela quis cuidar daquele bebê. Era Deus agindo no coração daquela mulher. Era Deus cuidando de Moisés. E Miriam, que estava ali por perto, a irmã mais velha de Moisés, ela diz para a filha de Faraó, você não quer que eu arrume uma ama para cuidar do seu filho, desse menino? E a princesa achou uma boa ideia e disse, sim, quero sim. Veja como Deus age. Deus age no impossível. Miriam vai e chama quem? Joquebede.
a própria mãe do menino, sem a princesa saber que ela era a mãe verdadeira daquele menino. Deus é Deus de maravilhas. Quando entregamos a nossa vida, a vida dos nossos filhos na mão do Senhor, Ele cuida. É lógico que nós temos que fazer o nosso máximo, o nosso melhor. Nós vemos que Joquebede fez isso. Ela fez o seu máximo, ela fez o seu melhor. E quando não dava mais para ela cuidar, não estava mais ao alcance dela fazer qualquer outra coisa, ela entregou nas mãos do Senhor. Então eu convido você a acreditar em Deus. E se estiver difícil, se você estiver numa situação difícil, onde você vê que os seus filhos já não podem mais estar debaixo da tua mão, você não tem mais o controle da situação, creia, acredite, coloque nas mãos de Deus, confie em Deus, porque você vai ver o mover, o agir de Deus na vida dos seus filhos. Acredite, semeie a palavra de Deus, veja o que Deus fez. Ela entregou nas mãos de Deus e agora ela recebe esse filho de volta, ainda recebe salário para cuidar desse filho. Esse Deus é um Deus maravilhoso mesmo. E eu quero nesse momento orar por você. Você, mãe, que está passando por um momento difícil, que as coisas estão difíceis no seu lar, com sua família, com seus filhos. Eu quero convidar você nesse momento para juntas fazermos uma oração de entrega e de confiar em Deus. Por certo, Deus agirá. Vamos orar então? Amado Deus, amado Pai, nesse momento tão precioso, eu quero colocar diante de Ti o coração desta mãe, que já não tem controle da situação, que está passando por momentos difíceis, mas ela crê que o Senhor é o Deus que pode fazer maravilhas. O Deus que agiu na vida de Joquebede, cuidando do seu filho Moisés, é o mesmo Deus que atua hoje. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, esses filhos, essas famílias, as nossas famílias. Nós colocamos sobre o Teu cuidado, ó Deus, crendo que Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz maravilhas. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, nós Te damos graças, certos que o Senhor nos dará uma boa resposta. Amém, Senhor. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá.